Vamos falar com Deus em oração, vamos apresentar a Deus as nossas vidas, apresentar a Deus esta programação aqui, pedir para Deus cuidar da gente, né? Convido você que vai estar a partir de agora pelo Facebook comigo, convido você que vai acompanhar a gente pelo nosso site ministériograçaepaz.com.br. Convido você para você orar com a gente, né? Vamos orar, vamos falar com Deus um pouco. Não sei como é que está a sua vida, como é que estão as suas necessidades, mas esta canção que eu deixei tocar inteira, já era para ter começado o programa antes, né? Mas eu deixei essa música aí inteira. Chama-se Cuidará de Mim Também. Essa canção mostra como Deus cuida de nós. Precisamos confiar em Deus, né? Acreditar em Deus. Porque às vezes a gente diz, Deus vai cuidar de mim, mas a gente toma a vida nas nossas mãos. A gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente acaba achando que o nosso jeito é o melhor jeito. E aí a gente quebra a cara, né? Então, se Deus vai cuidar de mim, vamos deixar Deus cuidar, né? Senhor, cuida dessa situação, cuida, me ajuda a resolver, me ajuda a acertar. Não quer dizer que tudo vai ficar fácil. Isso não quer dizer que a partir daquele instante todas as coisas vão ficar fáceis. Não, agora Deus está cuidando, tudo é... Não é isso. Quer dizer que Deus está à frente de você. Quer dizer que Deus vai conduzir as coisas. Mas as dificuldades vão continuar existindo. Este é um mundo de dificuldades, né? Você acompanha aí, eu caí na besteira de ligar a televisão logo agora de manhã, logo cedinho, nesses noticiários, né? É só desgraça. Porque este é um mundo de desgraça. Este é um mundo de pecado e as coisas todas acontecem por causa disso. Não se esqueça, né? E vamos deixar Deus cuidar da gente, das nossas coisas, das nossas necessidades, dos nossos desejos. Vamos abrir mão. Às vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa vida, dos nossos desejos, para fazer a vontade de Deus. E não é fácil não, viu? Mas vamos lá, né? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, bendito é o Senhor, louvado é o Senhor. Estamos juntos aqui, Senhor, em espírito e em verdade, para prestar ao Senhor um culto de honra, louvor, glória e adoração. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos, a crescermos um pouco mais e a cultuar ao Senhor da forma que o Senhor quer ser cultuado. Fala conosco. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma do mal, de todas as formas que o mal se apresenta. Fala com a gente. Dá-nos a graça de compreendermos a Tua palavra nesta manhã. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.
hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho certeza que você tem dúvida, né? Muitas pessoas me perguntam sobre este assunto e hoje eu quero esclarecer você, né? Vou pregar a palavra e vou esclarecer a respeito deste assunto. Abre sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, povo de Corinto, capítulo 3, versículo do 11 ao 14. Nunca mais você vai ter dúvida sobre isso. E quando alguém tiver dúvida ao seu lado, você vai ajudar a pessoa. Você vai esclarecer a pessoa, né? Porque isso é importante também, a gente ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, esclarecendo, auxiliando a cada uma delas a entender a palavra. E a gente só pode fazer isso, irmãos, quando a gente entende também, né? Se a gente não entende, como é que nós vamos esclarecer os outros? Primeira aos Coríntios, capítulo 1. Tá difícil de se manter esse negócio aqui perto da boca, viu? Primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 11 ao 14. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a própria Bíblia, que é a palavra de Cristo. Está escrito assim, ó, 1 Coríntios 11, não, 1 Coríntios 3, do 11 ao 14. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra for que alguém edificou nesta parte, permanecerá, e esse receberá galardão. Nós vamos falar hoje, e você vai entender, vez por todas, o que é o tal do galardão, né? Você vai compreender por que Paulo usou esse termo, que não é muito comum, né? Você vai saber o que é verdadeiramente isso. Primeiro eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que está me ouvindo, que todo este capítulo 3 de 1 aos Coríntios fala de um assunto também que as pessoas ficam meio que pisando em ovos. O assunto é divisão na igreja. Né? Por que as pessoas pisam em ovos? Porque elas são doutrinadas a achar que divisão na igreja é você não concordar com alguma coisa. Você tem que concordar com tudo. É isso que é ensinado na maioria das igrejas. A igreja bíblica não ensina isso. É ensinado que quando você não concorda com alguma coisa, você está causando divisão.
verdade. Não é verdade. E aqui deixa muito claro que não é você concordar ou discordar que causa divisão. A divisão é quando se coloca outro fundamento que não seja verdadeiramente Cristo como alicerce da igreja. Olha o versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente combate aqui as falsas igrejas, são as igrejas que têm um outro fundamento, além de Jesus Cristo. E você que ouve, acompanha, né, você já me ouviu falar assim, olha, as boas obras são obras dentro do reino. Não ouviu falando isso? Já me ouviu falar isso várias vezes, né? Não é boa obra de ser bonzinho. Também, a gente precisa ajudar as pessoas. Mas as boas obras que a Bíblia se refere são as obras dentro do reino. Olha aqui como é verdade. O versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, obra dentro do reino. Prata, obra dentro do reino. Pedras preciosas, obra dentro do reino. Madeira, feno ou palha, obra fora do reino. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Você que me ouve já me ouviu falar que, olha, fogo na Bíblia normalmente é julgamento. Você já não me ouviu falar isso? Né? Principalmente quando eu explico sobre quando se fala de batismo do Espírito Santo, né, será batizado com fogo. Né? Eu digo, fogo na Bíblia é julgamento. Olha a prova aqui, mais uma prova. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se o sujeito fez uma obra no reino de ouro, prata ou pedra preciosa, o fogo não queima. Agora, se o sujeito fez obra de madeira, feno ou palha, o que vai acontecer? Vai ser devorada pelo fogo, que é o julgamento. É óbvio. Então, as divisões dentro da igreja, que são condenadas pela palavra de Deus, né, são as divisões de ordem pessoal. São aqueles que querem muitas vezes ter cargo, mas não tem condição de ter. Aqueles que são egoístas, que acham que Deus é o Deus deles. Deus é particular, não é. Essas são as divisões. Daqueles que vêm com outro fundamento que não seja o próprio Jesus Cristo, ensinam coisas que Jesus nunca mandou ninguém fazer. Este é o outro fundamento que não é Jesus Cristo. Acrescentam coisas à palavra de Deus. Este é um outro fundamento que não é Jesus Cristo. E isto causa divisão, não dentro da denominação, mas dentro da igreja de Cristo. Nós, causa divisão no corpo. E um corpo dividido não sobrevive, sobrevive. Você pegar um corpo e tirar os braços, o que vai acontecer? O sangue todo vai sair, o sujeito vai morrer, não sobrevive. Né? Então, querido irmão Raimond, a divisão é a divisão no corpo e não na denominação. Denominação é denominação.
Agora, o que é condenado na Bíblia é a divisão no corpo de Cristo. Isto é condenado. Né? E é isso que este capítulo de número 3 de 1 aos Coríntios fala. Né? Mas eu não quero falar de divisão hoje, eu quero falar do galardão. Quero que você entenda sobre galardão. Quero que você tenha consciência do que são os galardões para nós cristãos. Né? Quero achar um negocinho aqui para separar. Pronto, já achei, está aqui. Não é. Vou usar isso aqui mesmo. A cidade de Corinto, que existe até hoje na Grécia, né? Na época do apóstolo Paulo, era uma cidade muito famosa, além de ser uma cidade portuária, né? Uma cidade, um lado um mar, ou do outro lado outro mar, né? Ela era uma cidade muito festiva, de muitas competições, de muitos eventos atléticos, como eram os gregos, né? Existia lá naquela época, essas competições, existiam alguns jogos que eram semelhantes aos Jogos Olímpicos. Não estamos nos referindo a Jogos Olímpicos. Parecido, semelhante. E ao final de cada competição dessa, os atletas vencedores, obviamente, compareciam numa grande plataforma que era montada, uma plataforma que normalmente era decorada, né, ornamentada, que se chamava bema. E nessa plataforma, o imperador ficava lá sentado, né, e ele entregava prêmios aos atletas vitoriosos. Por anos e anos que esses atletas treinavam pela disciplina, pela perseverança e pela resistência também ao calor da competição e ao calor grego, que na época do verão a Grécia é muito quente, né? Então o imperador entregava prêmios aos atletas vencedores. E se você, eu não vou ler todas as referências, mas eu vou indicar para você, se você abrir aí em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios 5, 10, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele dá uma imagem, né, do que era o bema, esta plataforma de premiação. E ele relaciona essa premiação dos atletas dos jogos com o futuro julgamento dos cristãos. Quando ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal, esse tribunal no grego é bematos, de Cristo, tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Olha como ele relaciona. Os atletas conseguiam a vitória por aquilo que eles faziam com seus próprios corpos. Exercícios, disciplina, né? Era com o corpo. E os cristãos também serão julgados também por aquilo que eles fazem com seus próprios corpos. Aqueles que fazem bem serão aprovados, aqueles que usam seus corpos para o mal
serão reprovados, serão queimados. E Paulo está dizendo que todos os cristãos iriam comparecer diante do trono, bema de Cristo. Por que eu estou falando grego? Para você entender o que está escrito, o que Paulo escreveu, né? Ele está tratando o bema como um trono, né? E que lá o imperador trazia à tona todo o sacrifício que os atletas tiveram, todo o esforço. E Jesus vai trazer à tona toda boa obra ou toda má obra que cada um fez na sua vida cristã. E todo cristão será recompensado, fundamentado, baseado na palavra de Deus. Ninguém vai ser recompensado por aquilo que o pastor falou, está me entendendo? Por aquilo que os irmãos pensam dele, ou por aquilo que as próprias pessoas pensam de si. Irmã Eveline, de Sinop, Eveline Paula, lá em Mato Grosso. Ninguém vai ser julgado por aquilo que os vizinhos acham. Olha, por aquilo que a mulher do pastor acha, por aquilo que... Não, nós vamos ser julgados, recompensados, fundamentados naquilo que a palavra diz. Ah, e os irmãos lá da igreja me amam, me adoram. Grande coisa. Grande coisa. Você tem que ser amada de Jesus. E para ser amado de Jesus, nós temos que seguir o que está escrito aqui. Né? Nós temos que ter obras no reino fiéis à palavra de Deus. É só ler aqui o que eu li na entrada. Né? Que é o texto de abertura, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 11 ao 14, que fala das divisões da igreja, do corpo. Jesus ilustra julgamento e galardão. Você vai entender perfeitamente o que é galardão, né? Mas ele ilustra também naquela parábola que ele traz em Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30, que um homem ia fazer uma viagem, né? E ele confia as suas posses a 3 de seus servos. A cada servo, ele deixa segundo a habilidade daquela pessoa, né? E esses 3 servos representam, na verdade, irmãos, os cristãos. O amo, aquele que deixa as suas posses na viagem, é o próprio Cristo, né? E as posses que ele deixa representam o tempo. Eu já ouvi, você também, né, pregações assim completamente absurdas, estapafúrdias, sobre esta passagem, né? Mas o que ele deixa, o que Cristo está dizendo para nós, é que ele deu para nós o tempo. Deu para nós talento. E dá tesouros. É isso que Cristo dá para cada cristão: tempo, talento e tesouro. O tempo, o talento e a palavra é o nosso grande tesouro. 2 servos nesta parábola de Mateus 25, 14 ao 30,
2 servos são fiéis com aquilo que o Senhor lhes dá: tempo, talento e tesouro. Não dá para mudar isso, né? Mas um dos servos é infiel. Quando o amo retorna da viagem, ele chama os 3 servos. Não é isso que está aqui? Em Mateus 25, do 14 ao 30. Os 2 que se manteram fiéis são recompensados. Recompensados com mais. E recebem o domínio, recebem o governo sobre muitas coisas. Mas aquele servo que foi infiel com o tempo, o talento e o tesouro que ele havia recebido, ele é lançado nas trevas exteriores, que você lê em Mateus capítulo 25, versículo 30. Conforme esta parábola, lá de Mateus 25, do 14 ao 30, os crentes que são fiéis no uso do seu tempo, do talento que eles receberam e do tesouro que nos é dado, serão recompensados com coroas, como fazia o imperador lá no Bema, que Paulo escreve em 2 Coríntios 5,10. O imperador ficava sentado no Bema, no seu trono, naquela plataforma, e ali vinham os atletas vencedores e recebiam as suas coroas. Leia aí sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24, 25, 26 e 27. Então, os crentes fiéis no uso do tempo, do talento, ou dos talentos e do tesouro, que é a palavra, eles vão receber coroas de vencedores, coroas, como entregava ao imperador, e a oportunidade de acompanhar Cristo no governo do reino milenar, que você pode ler sobre isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mas aqueles crentes que são infiéis terão o seu galardão tomado, não vão receber, porque foram infiéis. E ainda serão lançados nas trevas exteriores, o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Existe crente infiel? Existe. Eu acho interessante. E eu quero aqui abrir um pequeno parênteses aqui. Eu sou completamente contrário, frontalmente contrário, ao pedido de dízimo para a igreja. Porque Cristo nunca pediu dízimo à igreja. Cristo nunca orientou nenhum apóstolo, e nenhum apóstolo o fez, né? Pedindo dízimo à igreja. Não há uma passagem na Bíblia que você vai ler o apóstolo sequer sugerindo que a igreja deva dizimar. Mas o interessante é que quem pede o dízimo, pede um dízimo que não é bíblico, que não é orientação de Jesus, que não é apostólico, que não está no fundamento da igreja, mas pede um dízimo em dinheiro. Sempre em dinheiro. E o dízimo raramente era em dinheiro, né?
Mas por que não pedem o dízimo do tempo? Porque foi isso que Cristo deu ao cristão. Cristo não deu dinheiro ao cristão. O cristão, o crente, o salvo, ele pode ter dinheiro. Não é impedido de tê-lo. Não é impedido de trabalhar para ter dinheiro. Não há impedimento. Mas o que Deus nos dá, segundo a parábola Mateus 25, 14 e 30, é tempo, talento. Eu nunca vi ninguém pedindo dízimo de talento. Você já viu? Eu não. Se você viu, me diga onde que eu quero ir lá. Quero ver como é que é. E Cristo nos deu o tesouro, que é a palavra. Foi isso que Cristo nos deu. Então, quando a gente observa as falsas igrejas, as sinagogas de Satanás que campeiam por aí, que se espalham por aí, pedindo oferta, dízimo, campanha. Na verdade, eu tenho vontade de usar uma expressão aqui, mas eu sei que eu vou chocar pessoas e eu não quero escandalizar, né? Pedem tudo. Mas eu nunca vi ninguém pedindo o dízimo do tesouro. Eu nunca vi. O tesouro é a palavra. Nunca vi ninguém pedindo o dízimo do tesouro, dízimo do talento e dízimo do tempo. O dia tem 24 horas. O dízimo do tempo nos indica 2 horas e 40 minutos em prol da obra. Nunca vi. Sempre o dízimo é no dinheiro. Sempre. A oferta é no dinheiro. Você vê que isso são loucuras dos homens, né? Então, aqueles cristãos que não são fiéis vão passar pelo choro e pelo ranger de dentes. Verão, olha o que é o galardão. Estes cristãos infiéis verão os cristãos diligentes governarem e reinarem em Cristo e não poderão fazer nada. Aqui, hoje, neste mundo, grosseiramente falando, né? Não existe cristão de primeira classe, segunda classe, não existe. Todos nós somos iguais, não é? Até brincam com a gente dizendo que todos nós somos iguais perante a lei, o que não é verdade, né? A gente espera que isso mude, mas não é verdade. Uns são mais iguais, né? Mas no mundo espiritual, na volta de Cristo, haverá cristãos de segunda classe, sim. São aqueles que não foram fiéis e não estarão reinando com Cristo. E qual vai ser a grande desgraça deles de não terem recebido esta possibilidade, este status de maior no reino de Deus? Serão menores no reino. Olha, lá atrás Cristo fala, o menor será o maior, será o primeiro, os últimos serão. Aqui não, aqui muda. Aqui quem não foi o menor será o menor mesmo, porque não vai receber galardão. São os servos infiéis que vão chorar e vão ranger os dentes de profundo remorso e arrependimento de terem feito da vida cristã isso que a gente observa muita gente fazendo. E
obviamente, condenamos, e muito mais do que condenar, não fazemos, não participamos. Então, o galardão é o prêmio que você vai receber, que eu vou receber, que nós vamos receber, de ter vivido uma vida em busca da santidade. Uma vida em busca de usar o tempo que Deus nos deu de maneira adequada. Os talentos que o Senhor nos deu de maneira adequada. E usar o tesouro que Deus nos deu de maneira correta. Não pegar esse tesouro aqui, que é a Bíblia, distorcer, mudar, fazer da Bíblia aquilo que a gente entende, ou aquilo que a gente gostaria que as pessoas fizessem também. Então o galardão será um prêmio de nós reinarmos com Cristo neste milênio. E aqueles que usaram seu tempo errado, seus talentos. Quanta gente a gente vê aí que tem, né, dons maravilhosos, como cantar, tem um talento excepcional, voz maravilhosa para cantar, né, afinação espetacular para cantar, e ficam cantando essas coisas. É só um exemplo para você entender. Ficam cantando essas coisas ridículas aí, enaltecendo homens, cantando para enriquecer. Quantas vezes a gente ouve que o sujeito, não sei o quê, largou essa vida e foi cantar música gospel? Eu fico mais dó ainda, porque ele continua, não largou nada, ele continua. Música gospel. Está usando o talento não para engrandecer Deus. Estas pessoas, e não estou sendo específico, óbvio, né? Elas sentirão profundo remorso e arrependimento por não terem usado aquilo que o Senhor nos deu quando Ele foi. Ele não foi? Ele não ascendeu aos céus? É o viajante de Mateus 25, 14 e 30, que deixa as suas posses para 3 servos. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Mateus escreve. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Apocalipse 22, 12, diz assim: e eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Fundamentado na Bíblia. Tempo, talento e tesouro. A própria Bíblia. E todos nós, irmãos, cristãos, crentes, vamos comparecer diante do trono, do bema de Cristo. Que nós estejamos comparecendo, sim, diante do trono de Cristo para receber os nossos talentos pela disciplina, pela luta, pela perseverança, pelo abandono de tantas coisas que o mundo oferece, tantas facilidades que o mundo oferece. O verdadeiro cristão, não, é fácil mesmo, eu sei que é fácil, mas eu não quero. Mas você é bobo. Eu sou bobo, eu não quero. Porque eu não quero, lembra que eu sou bobo? E porque eu sou bobo mesmo, eu não quero. Mas eu não quero. Eu prefiro este sacrifício de lutar todos os dias para ser fiel a Deus e poder receber este prêmio, do jeito que os atletas lá, que Paulo escreve
em 1 Coríntios 3, do 11 ao 14, recebiam da mão do imperador o seu prêmio, a sua coroa, nós vamos receber das mãos de Cristo o direito de estar junto com Ele, governar e reinar com Cristo. Isto é galardão, é o direito de governar e reinar com Cristo. E este reinar com Cristo deveria ser motivo de convencimento para um cristão correr uma corrida permanecendo fiel, porque vale a pena ser recompensado com uma dessas coroas e a oportunidade para governar. Isso é uma honra para qualquer cristão. Então, irmão, irmã, nosso tempo está estourando aqui. O meu convite nesta manhã de segunda-feira, agora que você já sabe o que é galardão, é para você correr atrás, como fazem os atletas, os verdadeiros atletas, né? Se dedicam, abrem mão de tudo praticamente na vida para conquistarem seus prêmios perecíveis. Nós vamos conquistar um prêmio, né, que nunca vai perecer, porque é dado pelo próprio Jesus Cristo aos vencedores. Está vendo? Porque a palavra diz: vencedor, mais que vencedor, são os que vão receber o galardão. Vencedor não é quem vence aqui, não. Vencedor é quem vence, né, nisso que Cristo nos dá: tempo, talento e o tesouro da própria palavra. Amado, santo e poderoso Deus, agradecemos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o Senhor, porque hoje o Senhor mais uma vez nos ensinou. Louvado seja o Senhor. Oh Senhor, como é bom aprender um pouco mais e ser tão instruído e incentivado a perseverar até o fim, a lutar até o fim para ser vencedor, para ser mais do que vencedor e receber das tuas mãos a coroa, o prêmio, o galardão, e poder governar com o Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Isso vale tudo, todo e qualquer sofrimento neste mundo e nesta terra. Graças nós te damos, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos de todo tipo de mentiras, Senhor. Esta é a minha oração, com honra, louvor e ações de graças, no teu santo nome, Senhor Jesus. Amém.